Aproximem-se, viajantes. Podem chegar mais perto do fogo. Sintam o calor da fogueira porque o vento lá fora está uivando frio esta noite. Sentem-se e prestem atenção. A noite vai ser longa e as sombras trazem ecos de um tempo brutal. Eu sou um velho contador das sagas do norte e hoje eu vou compartilhar com vocês uma lenda forjada no sangue, na traição e naquele som ensurdecedor dos trovões. Olhem bem para essas visões que as chamas nos mostram, porque elas vão guiar a gente por essa antiga jornada. Vamos juntos mergulhar nessa história. Leiam essas palavras com cuidado. As mentiras de um trapaceiro podem abrir a porta, mas é o trovão que derruba a casa. Essa frase é basicamente o coração da nossa saga. É uma história brutal que nos lembra, sem rodeios, as consequências catastróficas da nossa própria tolice. É onde a arrogância, sabe, e aqueles truques baratos encontram de frente uma força bruta, inquebrável. Vejam bem, tudo isso começou com uma escolha completamente insensata, que custou muito mais do que qualquer um poderia imaginar. Parte 1. O voo infeliz de Loki. Os ventos gelados já estavam soprando forte quando Loki, o deus das confusões, decidiu, como sempre, que as regras não se aplicavam a ele. O nosso conto ganha vida assim. Loki tomou emprestado o casaco mágico de Falcon da deusa Freya. Aí ele saiu voando pelo mundo, acabou cansando e pousou exatamente onde não devia, bem na amurada do castelo do temível gigante Jehord. O problema? Loki era o falcão mais feio que o gigante já tinha visto na vida. Desconfiado, Jehord mandou capturar o bicho. Loki, pego pelo pescoço, bateu o pé e se recusou a falar. A punição para isso? 3 meses escuros e agonizantes trancado dentro de uma caixa, literalmente morrendo de fome. Quando a caixa finalmente foi aberta de novo, a arrogância do Loki tinha sumido por completo. Ele confessou num fio de voz, todo trêmulo, quem ele realmente era. Agora, o que é realmente interessante de observar aqui é a humilhação absoluta desse trapaceiro. De um lado, a gente tinha a ave mágica e majestosa de Freya, do outro, o que sobrou do grande Loki depois de 90 dias numa caixa. O terrível gigante abriu um sorriso de orelha a orelha e, zombando da miséria dele, chamou o ardiloso deus de um franguinho. Uma humilhação que o deus das mentiras jamais esqueceria, né? Mas que forçou ele a fazer um acordo muito covarde. Parte 2. Uma armadilha para Thor. A risada estrondosa do Jehord ecoou pelas pedras geladas do castelo, porque ele percebeu que a sorte tinha acabado de entregar a isca perfeita para atrair a sua maior presa. O gigante propôs uns termos que eram praticamente impossíveis. Loki só teria a liberdade de volta se trouxesse Thor até o castelo. Mas olha, Jehord não era bobo de jeito nenhum. Ele sabia perfeitamente que o deus do trovão armado ia promover um massacre sangrento nos salões dele. Então, a exigência foi: Thor tem que vir completamente desarmado, sem o martelo Mjolnir e sem o cinto de força. Loki, rastejando para salvar a própria pele, voltou lá para Asgard e, com aquela velha língua de prata, convenceu o confiante Thor a aceitar essa armadilha suicida. Parte 3. A travessia do Rio Sangrento. E lá foram eles. Numa manhã clara, amargamente fria, a dupla partiu direto para o perigo. Mas o destino colocou uma aliada bem improvável no caminho deles. Eles encontraram uma mulher do povo dos gigantes que se compadeceu e avisou sobre a morte certa que os aguardava. E ela disse algo de uma sabedoria profunda, daquelas que a gente não esquece. Que nenhum guerreiro, não importa o quão forte seja, deve confiar apenas nas próprias forças quando está entrando na toca do lobo. Secretamente, ela presenteou Thor com 3 relíquias salva-vidas. Um novo cinto de força, um porrete rústico implacável e um par de pesadas luvas de ferro. Os deuses aceitaram e seguiram a marcha até baterem de frente com as correntes implacáveis do rio Vimur. Eles entraram a pé nas águas traiçoeiras. Thor ia caminhando firme, enquanto Loki, apavorado, se agarrava no cinto dele para não ser levado pela correnteza. O avanço era lento, penoso, até que o Loki, com aquele faro afiado para o perigo, faz uma pergunta de gelar a espinha. Não lhe parece que as águas estão subindo rapidamente? E não é que estavam mesmo? O rio, que antes batia na cintura do Thor, do nada começou a subir, num volume sobrenatural, e já batia no peito dele. Quando Thor olhou lá pra cima no rio, ele viu a fonte desse dilúvio repentino. E olha, os nossos contos antigos não costumam poupar os detalhes grotescos da guerra, tá? Gialp, uma das filhas do gigante Gerriod, estava lá em cima, agachada, com as saias arregaçadas, criando uma enchente avassaladora de um jeito, bem, um jeito muito cru e impuro.
Furioso com aquela artimanha indigna, Thor declarou que a única forma de represar um rio é estancando a fonte dele, e meteu um arremesso perfeito do seu novo porrete direto no crânio da giganta. O golpe foi fatal. Esmagou o crânio da Gialp na hora. Mas, com uma ironia bem trágica, o sangue que jorrou da criatura tingiu o rio de um escarlate denso, criando ondas vermelhas gigantescas que elevaram as águas ainda mais. Quase submerso, Thor teve que apertar o passo enquanto Loki ficava pendurado nos ombros dele que nem um rato assustado. Arfando, tossindo, os dois finalmente alcançaram a margem, desabando bem aos pés do assustador castelo do Geralt. Parte 4. O leito de morte. Exaustos, ensopados de sangue e água gelada, os dois entraram no castelo. E aí a atmosfera mudou do nada para uma calma que era de enlouquecer. Geirrod os recebeu com um sorriso muito cínico. O gigante ofereceu para os viajantes o que eu gosto de chamar de hospitalidade de gigante. Para começar, eles foram acomodados no estábulo, jogados no meio das cabras. Tinha só uma cama. E o detalhe maravilhoso, o teto inteiro logo acima dessa cama estava lotado de lanças afiadas apontando perigosamente para baixo. Thor, exausto e confiante como sempre, se atirou na cama e começou a roncar profundamente. O Loki, apavorado com aquele presságio de morte óbvio, preferiu dormir encolhido no chão duro mesmo. Mas aquela calmaria era só fumaça antes do incêndio. Bem no meio da noite, a cama deu um solavanco macabro. Thor abriu um olho só e percebeu que as lanças no teto pareciam que estavam descendo. No segundo solavanco, a verdade terrível veio à tona. Não era o teto caindo, era a cama subindo. Duas gigantas hediondas estavam lá embaixo, empurrando a cama e o Thor junto, direto para a morte nas pontas de aço. Num movimento só, Thor pegou o porrete e pressionou a armação da cama para baixo com uma força absurda, colossal. O som dos ossos quebrando ecoou pelas paredes de pedra. As gigantas foram esmagadas ali mesmo e o sangue se espalhou por debaixo daquele leito amaldiçoado. Parte 5. O banquete feroz de Geirrod. O sol mal tinha começado a aparecer quando a fúria do Thor, que já estava transbordando, exigiu vingança. Ele caminhou até o salão de jantar e com um chute arrebentou a porta. E isso aqui ilustra brilhantemente a selvageria e o humor sombrio das nossas antigas lendas. Geirrod olhou para ele e disse cinicamente que só estava ali tomando o café dele. E em resposta, Thor soltou um grito gutural e simplesmente arremessou as duas cabeças decepadas das filhas do gigante em cima da mesa. As cabeças rolaram pelo salão espalhando pavor para todo lado e pararam de boca aberta bem no topo de uma montanha fumegante de purê de batatas. O banquete sangrento estava oficialmente servido. A batalha que veio em seguida foi rápida como um relâmpago. O gigante pulou da cadeira tremendo de ódio, correu para a lareira e arrancou uma barra de ferro incandescente de lá. Com um urro assustador, ele arremessou aquele aço fumegante direto contra o deus. Mas o Thor só sorriu. Lembra das luvas mágicas? Usando as luvas de ferro que aquela boa mulher tinha dado, ele agarrou a barra flamejante no ar sem piscar. Quando viu o feitiço voltar contra o feiticeiro, Geralt entrou em pânico total e correu que nem um covarde para se esconder atrás de uma pilastra. Os registros dessa história fazem uma comparação tão cômica que eu não posso deixar de compartilhar com vocês. Imagina só a futilidade da cena. Aquele gigante imenso, balofo, o Geirrod, tentando desesperadamente se espremer atrás da coluna. As antigas crônicas descrevem isso como, literalmente, uma melancia gigante tentando se esconder atrás de um pequeno palito de dentes. O terror fez o cara tentar se encolher, mas a pedra nunca, em hipótese alguma, seria larga o suficiente para salvar ele da retribuição do trovão. Sem hesitar, com um giro absurdo e poderoso, Thor disparou a barra de ferro em brasa de volta. A força foi uma coisa tão indescritível que o aço atravessou aquele pilar de pedra sólido como se ele fosse feito de névoa. Perfurou violentamente o crânio do Geirrod, rasgou a alvenaria espessa da parede externa do castelo e sumiu na imensidão daquele mundo gelado, levando a vida do tirano junto. Geirrod caiu duro no chão. O trovão tinha falado a sua última palavra. Parte 6. A lição dos deuses. A batalha terminou e o salão foi tomado por um silêncio profundo. Chegamos ao fim da nossa lenda de hoje, viajantes. O fogo da nossa fogueira está diminuindo, mas o calor dessas histórias e as lições que elas carregam, essas permanecem acesas nas nossas mentes. E a mensagem crucial que vai acompanhar a gente para dentro da escuridão desta noite é esta. A verdadeira força não é facilmente desarmada e os fios tecidos pelas nornas não esperam por homem algum, nem por gigantes. Geirrod acreditou cegamente que a sua astúcia ia protegê-lo da fúria.
Mas a astúcia, meus amigos, é uma coisa muito frágil quando dá de cara com a verdadeira determinação. Será que a esperteza, afinal, tem alguma chance de superar de verdade o poder absoluto e puro? Guardem essa pergunta com vocês. Reflitam sobre essa lenda, até a gente se encontrar novamente aqui, ao redor do fogo, para mais contos dos velhos deuses. Fiquem em paz e, por favor, muito cuidado por onde vocês caminham.